Hoje é dia de nós tomarmos a ceia do Senhor e por conta disso nós vamos estudar um pouquinho sobre o significado do pão. Vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos de 26 a 30, sobre o memorial da ceia do Senhor. Diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam. Isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, o contexto do texto que nós lemos é a celebração da ceia de Páscoa entre Jesus e os seus discípulos. E nós, por conta de ser hoje o dia da ceia do Senhor, nós vamos conversar então sobre o significado do pão nesse momento da ceia, em que Jesus chama os seus discípulos para comerem do pão e lembrarem do seu corpo que seria entregue por eles. Por que será que o pão tem tanta importância nesse momento dessa ceia com os discípulos? Por que será que na multiplicação de comida, justamente o pão foi multiplicado? Por que será que na Bíblia, tantas e tantas vezes em que se fala que alguém estava comendo, a comida que era comida era justamente o pão? No Antigo Testamento existem muitos textos que falam sobre o pão. A palavra hebraica que é usada para pão, então lá no Antigo Testamento, é lehem. E era geralmente feito de farinha de cevada, porque a farinha de trigo era muito cara, ela era considerada um luxo para os povos daquela época, né? Então quem tinha pão também tinha uma diferenciação entre o tipo de pão que a pessoa tinha. O pão feito com farinha de trigo era o pão dos ricos. O pastor e professor Tércio Siqueira, ele diz lá no livro dele, Tirando o Pó das Palavras, que o pão e a água eram um alimento básico na casa de todas as pessoas, de todos os povos do Antigo Oriente Médio. Particularmente na casa dos pobres e também para os prisioneiros. Esse era o alimento mais básico, água e pão. Vale lembrar, por exemplo, do texto lá de Agar, quando Agar foi despedida por Abraão, né, junto com o filho dela, Ismael, eles foram encaminhados em direção ao deserto. O que foi que Abraão entregou para Agar? Um alforje com pão e um odre de água. Ele entregou a comida básica, disse: olha, tá aqui o pão nosso de cada dia, né? O arroz e o feijão. Ele entrega então o pão e água para que Agar e Ismael saiam na caminhada deles para nunca mais voltar para a casa de Abraão. A expressão pão e água, ela passou a ter um significado especial. O significado de sustento diário, de subsistência mínima. Quando se fala na Bíblia em pão e água, eu estou dizendo assim, olha, eu estou dando o mínimo que você precisa para a sua subsistência até que você possa produzir outra coisa para você comer. Então o que Abraão entregou para Agar e Ismael foi justamente isso. Olha, o que vocês precisam, o mínimo que vocês precisam para sobreviver é isso. Depois é com vocês, né? Enquanto que pão e água significa subsistência mínima, pão e vinho é justamente o contrário. Onde tem pão e vinho na mesa significa que tem abundância, significa que tem fartura, significa que tem muitas bênçãos divinas. Então toda vez
que a Bíblia fala em pão e vinho, ela fala também em bênção divina, ela fala em ter mais do que o mínimo, ela fala em abundância de alimentos. Ao comer uma refeição, toda casa de judeus costumava fazer uma oração antes de comer o pão nosso de cada dia. E a oração mais antiga que a gente tem notícia e que foi conservada dizia o seguinte: Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que extrais o pão da terra. Essa oração indicava o seguinte, que a provisão que a gente tem na mesa é fruto da dádiva de Deus, é graça de Deus derramado sobre nós. É bênção de Deus ter um alimento na mesa. Então é por isso que a gente agradece, porque nós temos devido à provisão divina. A expressão pão de lágrimas significa que está faltando até o mínimo para a subsistência. E a expressão repartir o pão com alguém significa ser solidário. Sinaliza aqui uma ação amigável com alguém, né? Quando alguém na Bíblia diz que deseja repartir o pão com alguém, significa que ela está sendo amigável, está sendo solidária com o seu próximo. No Novo Testamento é interessante que quando Jesus vai tomar a ceia com os seus discípulos, ele pega justamente o pão e o vinho, né? Parece que não tem mais nada na mesa de Jesus, né? Na verdade ali deveria ter outros alimentos, mas Jesus pega o pão e o vinho e ele faz desses alimentos tão importantes para aquela cultura, ele faz desses alimentos um memorial. Mas ele traz na sua concepção toda essa tradição que os povos bíblicos têm com relação ao pão, com relação ao vinho. Primeiro, lembrando então que ali no pão e no vinho ele simboliza a fartura de Deus, a abundância de alimentos. Eles têm, né? Ainda que de uma forma muito simples, mas eles têm, ainda que seja comida do pobre, que era o que eles tinham, o acesso, né? Jesus e os seus discípulos tinham essa comida à mão deles, eles têm com abundância, não falta, né, o que eles precisam. Mas eles trazem também um bom bocado da forma como o judeu se relaciona com a comida. Olha só, quando Jesus pega o pão e eleva aos céus, lá na multiplicação dos pães e dos peixes, por exemplo, ele eleva o pão e abençoa o pão. O que é que ele está fazendo? Provavelmente ele está dizendo essas expressões da oração que era realizada no momento da refeição. Bendito és tu, Senhor, Rei do universo, que extrais da terra o nosso pão. Essa oração provavelmente foi a oração que Jesus utilizou naquele momento de abençoar os pães e os peixes antes de multiplicá-lo, antes de compartilhar com a multidão que estava lá. Então, nesse momento de Santa Ceia, Jesus traz tudo isso na sua concepção, né? E a gente pode extrair alguns significados muito ricos dessa experiência, dessa refeição de Santa Ceia que a gente vai tomar logo mais à noite. Em primeiro lugar, Jesus é o próprio pão da vida. Ele é a subsistência, ele é o mínimo que a gente precisa, mas ele também é tudo o que a gente precisa. Ele é pão e vinho. Ele é mais do que a gente precisa, né? Ele é mais do que a gente pode ter. Ele é a abundância sobre as nossas vidas. João 10:10 diz que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, vida plena. Então ele é o alimento para as nossas almas.
Segundo lugar, no pão e no vinho a gente lembra da missão de Jesus. Pão e vinho é a expressão de abundância, é a expressão de bênção divina. E Jesus é muito mais do que o trivial que a gente merece. Ele é muito mais do que o trivial daquilo que a gente pode alcançar com as nossas próprias pernas. Mas ele é a bênção plena que sacia a nossa alma de bênçãos divinas. Em terceiro lugar, na ceia do Senhor, Jesus repartiu o pão com todos os seus discípulos. E isso sinaliza uma relação fraterna de Jesus, uma relação de amizade com os seus discípulos. Quando ele oferece o seu próprio corpo para que cada um de nós fosse salvo, Jesus ele está se oferecendo como o nosso maior amigo. E ele se oferece como o único capaz de nos dar a salvação. E quando ele diz que esse oferecimento dele, do seu corpo, do seu próprio corpo, para nos salvar, é comparado ao pão, então ele está dizendo para nós o seguinte: eu sou alimento não só físico, mas alimento espiritual. Eu sou aquele que sustenta a sua vida, que dá para a sua vida a força e a energia que você necessita para se manter em pé, não só fisicamente, mas emocional e espiritualmente também. No culto da Santa Ceia que a gente vai tomar logo mais à noite, eu convido você a participar da Ceia do Senhor, trazendo todo esse significado. Quando você olhar para o seu pão, eu não sei se você fez o pão para comer hoje na Ceia do Senhor, se você comprou o pão, não sei se você vai cortar, se ele está grande, eu não sei o tamanho do pedaço do seu pão, mas eu vou dizer para você, independente do tamanho, lembre-se da grandeza da bênção divina, que é você ter na sua mão o pão nosso de cada dia. A grandeza divina que é você ter o pão e o vinho, que representam o próprio Jesus, entregue por você na cruz do Calvário. Lembre-se desses elementos e lembre-se, Jesus é mais do que o sustento físico para nós. Ele é o sustento físico, ele dá para nós a provisão na nossa mesa, mas ele também é o pão do céu que desceu para nos salvar. Ele é aquele que nos dá o sustento e a provisão para a nossa alma, a fim de que ela seja saciada e a fim de que a gente tenha a salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós tenhamos um bom domingo na presença do Senhor.